O assunto agora é sobre a intervenção estatal repressiva punitiva. Hoje, agora, vamos trabalhar com assuntos relacionados à possibilidade de privação da liberdade da pessoa a quem se atribui a prática de uma conduta delitiva. Mas o Estado, ele não pode simplesmente responsabilizar uma pessoa e, previamente, em razão disso, privá-la de liberdade. Por isso, vamos trabalhar o estudo e a pesquisa sobre as espécies de prisão. Se o Estado quer responsabilizar o agente que cometeu um crime, ele pode fazê-lo. E como ele deve fazer isso? Através do processo. Mas durante o processo, ele pode privar da liberdade o agente. O Estado tem conhecimento que a liberdade é a regra. Mas mesmo sendo a regra, é possível antecipar uma privação de liberdade por determinados motivos, e nós vamos analisá-los aqui. Mas mesmo sendo possível a privação da liberdade, o Estado ainda pode entender que é possível a substituição por outras medidas cautelares. São denominadas medidas cautelares pessoais ou objetivas, e nós vamos analisar os requisitos. As medidas cautelares também podem substituir essas prisões, e nós vamos estudar os requisitos e os seus pressupostos. Em razão de tudo isso, o Estado ainda pode estabelecer um outro tipo de restrição, que é denominado de liberdade provisória. A liberdade é a regra, a prisão que deveria ser provisória, mas a liberdade daquele que foi privado excepcionalmente da seu direito de ir e vir, pode ser agora reconstituída, mas dependendo de algumas condições, e essas condições são condições legais. Vamos trabalhar também hoje o estudo sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia é um projeto do Conselho Nacional de Justiça, e nesse projeto tem alguns objetivos, determinadas circunstâncias que estão em plena discussão. São institutos recentes que ainda estão sendo organizados estrutural e funcionalmente para que possa se desenvolver uma atividade jurisdicional adequada. Ao final, para encerrar essa aula, vamos trabalhar com as nulidades. O próprio Código de Processo Penal prevê expressamente, a partir do artigo 563, que existem nulidades no processo. Nós vamos analisar quando é necessário anular um ato processual ou um procedimento por inteiro, porque há vícios de organização, há vícios sobre a forma e se é possível ainda alcançar uma determinada finalidade ou não. Por isso, trabalhamos com determinadas teorias que vai transformar o processo penal, apesar da sua instrumentalidade, numa garantia da pessoa, do agente que praticou um crime. Serão esses os nossos estudos daqui para frente. Vamos analisar agora as espécies de prisão. A prisão antes da sentença penal condenatória pode ser decretada por um órgão julgador, pode ser adotada por uma autoridade policial, pode ser determinada com representação do Ministério Público. As prisões que nós denominamos de prisões processuais, porque elas não corresponderão a uma sanção penal, a sanção penal será aplicada ao final do processo e pode ser privativa de liberdade ou não. Mas essa prisão antes da sentença final é denominada de prisão processual. A prisão processual pode ser pela espécie em flagrante delito, pode ser em razão de uma determinação judicial, prisão preventiva, ou ainda uma prisão temporária. Essas são as principais espécies de prisão. A prisão em flagrante, ela pode ser adotada sempre que uma pessoa estiver praticando um crime. O estado de flagrância, nós vamos estudar ainda
no Código de Processo Penal, está previsto não só pelos atos de execução de um crime, mas também quando se encontra o sujeito com objetos que ele subtraiu, com objetos utilizados na prática de um crime. Então, o fruto, o resultado de um crime, os meios utilizados para o crime, estando o agente em perseguição do autor do delito, ou sendo surpreendido o autor do delito na prática do delito, nós consideramos estado de flagrância. E qualquer um do povo pode dar voz de prisão. A voz de prisão é um comando legal reconhecido a todo cidadão que pode ser exercido em relação à pessoa que está praticando um crime. A autoridade policial deve, e qualquer cidadão pode efetuar a prisão em flagrante da pessoa que esteja praticando um delito. Vamos ao quadro. Requisitos: somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou ainda por sentença penal condenatória transitada em julgado. Seguindo, requisitos: necessidade, adequação e proporcionalidade. Portanto, são esses os requisitos para a decretação da privação da liberdade de determinada pessoa. O que nós podemos entender por necessidade? A privação da liberdade de uma pessoa só se afigura necessária quando ela possa atrapalhar a instrução criminal, por exemplo, quando ela não residir no distrito da culpa, porque ela pode se ausentar à instrução criminal, quando for necessário para a aplicação da lei penal, ou seja, começa a se perceber de alguma maneira que essa pessoa vai chegar ao final do processo e vai frustrar a aplicação da sentença penal condenatória. Então a prisão em razão disso tudo se justifica. E não fosse isso, também pela repercussão social. O agente é conhecido como uma pessoa extremamente violenta. É uma pessoa que reiteradamente pratica atos delituosos. É uma pessoa que na sua comunidade não é benquista socialmente. E em razão de tudo isso, a autoridade judiciária, ela entende que é possível decretar, por exemplo, a prisão preventiva. A prisão ainda, qualquer uma dessas espécies, ela precisa ser adequada. Eu não posso pedir a privação da liberdade de uma pessoa que responde, por exemplo, por um crime de menor potencial ofensivo, seja ele qual for. Por quê? Porque chegar ao final, muito pouco provável será que essa pessoa receberá uma sanção penal que seja pena privativa de liberdade. Então, não se afigura adequada a decretação de uma prisão quando ela não se afigurar ao final de uma demanda, a medida será adotada. Por isso que a adequação da medida deve levar em consideração não só o crime praticado, a conduta do agente, mas também, ao final, a tutela jurisdicional que vai ser prestada. Por isso que a adequação, hoje em dia, é um requisito muito questionado na decretação de prisão de pessoas que conhecidamente se associam para a prática de delitos. Pode ser que, no caso de uma associação, esse agente não venha a ser privado de liberdade e apenas vai responder como cúmplice ou partícipe, ou mesmo como instigador. Enfim, fora isso, trabalhamos ainda com o critério da proporcionalidade. A questão da proporcionalidade é uma questão amplamente debatida no direito. Por quê? Porque a palavra determina um juízo de valor. É o que nós denominamos nas regras jurídicas como um ato normativo. Ela tem uma certa normatividade. Ele é um elemento normativo. Um elemento normativo, ouviu essa palavra normativo? É um elemento que depende de um juízo de valor. E quem vai fazer esse juízo de valor é o órgão julgador. Por isso, claro, as partes poderão ponderar sobre o órgão julgador, sobre o critério da proporcionalidade. Mas o que seria proporcional e em relação ao que seria proporcional? A ideia de proporcionalidade
da decretação de uma prisão antes de sentença, ela volta a considerar questões sociais. Tem que se pensar na proporcionalidade não só da ação do agente, com o resultado e a consequência desse resultado. Não é só pensar na situação do agente quando ele está praticando um crime e assim o executa. No final das contas, o que deve levar em consideração é o próprio sistema penal como um todo, todos os seus mecanismos de controle. E então, uma medida privativa de liberdade pode se afigurar desproporcional. Vamos ao quadro. Prisão preventiva. Prisão legal do artigo 32 do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica. Conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Como já tínhamos comentado, a prisão preventiva, ela pode ser decretada judicialmente com base em qualquer um desses requisitos. Se não tiver qualquer uma dessas justificativas, o juiz não pode decretar uma prisão preventiva. A prisão preventiva, diferente da prisão em flagrante, ela pode ser decretada independentemente do agente estar praticando ou não uma conduta delituosa. Mas a prisão preventiva é tal que somente quando se tem elementos suficientes de autoria e de materialidade é que ela pode ser decretada. Por exemplo, não é de boa qualidade um promotor de justiça pedir a prisão preventiva sem ter denunciado o acusado. Por quê? Porque se o promotor de justiça tem elementos para oferecer uma prisão preventiva, é óbvio que ele tem os mesmos elementos para oferecer uma denúncia. Por isso, é muito comum que o promotor de justiça, quando ofereça a denúncia, também represente pela prisão preventiva do acusado. Nessas hipóteses, dar a garantia da ordem econômica, da garantia da ordem pública, em razão da instrução criminal, em razão de que o acusado possa atrapalhar as investigações e com isso não possa se aplicar a lei penal, ou quando ele não residir no distrito da culpa. A prisão preventiva é uma das medidas mais duras, mais incisivas contra a liberdade de uma pessoa. Por isso, deve ser aplicada com muita cautela. Vamos voltar ao quadro para analisar os requisitos da prisão provisória. Prisão em flagrante, decretação, homologação, revogação e audiência de custódia. Prisão temporária, Lei 7.960/89, cabimento, fumo bonus iuris e periculo libertatis. Como prisões provisórias, nós temos a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Já falamos da prisão em flagrante, da prisão preventiva e agora falar sobre a prisão temporária. A prisão temporária, ela é uma medida emergencial, ela pode ser determinada judicialmente, assim deve ser feito, por até 5 dias, renováveis por mais 5 dias. Quando os crimes são considerados crimes hediondos, a prisão provisória, a prisão temporária, ela pode ser determinada por 30 dias e renovada automaticamente por mais 30 dias. Por isso, a prisão temporária, ela só pode ser decretada judicialmente em casos específicos. Por exemplo, quando se tem dúvida sobre a identidade do agente. O delegado de polícia representa o juiz decreta a prisão temporária por 5 dias e, independentemente de qualquer outra autorização, a autoridade policial, por exemplo, pode estender por mais 5 dias a prisão temporária. Por isso, a Lei 7.960, ela regulamenta cada um dos seus artigos e incisos as hipóteses em que são cabíveis a prisão temporária da pessoa. Vimos até agora as espécies de prisão. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária.
Mas nós temos também alternativas a essas prisões. E isso é possível desde que se respeitem determinadas condições. Essas prisões, elas são regulamentadas com a ideia de que o acusado não volte a praticar uma conduta delituosa ao longo do processo e mais, para que se estabeleça uma certa segurança social, para além da segurança jurídica, da certeza da aplicação da lei penal. Mas algumas medidas cautelares, alternativas, substitutivas à prisão, elas podem ser adotadas pelo Estado. Alguns autores criticam essa denominação de medidas cautelares. Por quê? A única medida cautelar, e que é verdadeiramente uma medida cautelar, é a prisão em flagrante, a prisão preventiva ou a prisão temporária, as denominadas prisões provisórias, porque são prisões processuais. Essas medidas legais seriam, então, medidas alternativas ou substitutivas. Se nós dissermos que são medidas alternativas, elas terão um regime jurídico diferente das medidas cautelares. Se nós falarmos que são medidas substitutivas, elas terão o mesmo regime das medidas cautelares e passarão a ser medidas substitutivas às cautelares. Vamos ao quadro. Medidas cautelares diversas da prisão. Alternativas à prisão cautelar. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. É o que nós estamos comentando agora. A medida, ela é substitutiva à prisão cautelar. A prisão processual é uma medida cautelar. O Código Penal denomina como medidas cautelares substitutivas da prisão processual. Por isso, o cabimento da medida cautelar, nós vamos analisar daqui a pouco as espécies, qualquer uma das suas espécies, dependerá do atendimento ao que está disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal. Vamos ao quadro para conhecermos as espécies. Previsão legal, artigo 319 do Código de Processo Penal. Pode ser aplicada uma ou mais medidas cautelares. A primeira delas, comparecimento em juízo. Seguindo, frequência a determinados lugares. Proibição de contato pessoal. Não se ausentar da comarca. Monitoração eletrônica, Lei 12.403 de 2011, recolhimento domiciliar, suspensão de função pública. Vamos retornar ao primeiro slide para analisar o comparecimento em juízo. O comparecimento em juízo é obrigatório, não se trata de uma faculdade. Se for concedida uma das medidas cautelares substitutivas à prisão, ou seja, o juiz adverte o acusado, o senhor não permanecerá privado de liberdade, mas o senhor tem o dever legal de comparecer em juízo. E por quê? Para o senhor dar explicações sobre a sua vida, se o senhor está trabalhando, se o senhor continua residindo nesta comarca, se o senhor desenvolve alguma atividade técnica, se está fazendo estudos, se continua a participar da vida comunitária e, principalmente, que não voltou a delinquir. E se ele não comparecer em juízo? Esta medida cautelar é revogada e é decretada, então, a sua busca e apreensão, porque ele deverá retornar ao cumprimento de uma prisão provisória. Vamos ao quadro. Frequência a determinados lugares, proibição de contato pessoal e não se ausentar da comarca.
A pessoa que está em cumprimento de uma medida cautelar, por exemplo, ela não pode comparecer a determinados lugares. E esses lugares vão ter que ser descritos pela autoridade judiciária. E ele pode, por exemplo, determinar limitação do comparecimento do agente que pratica um crime de gênero à casa da sua ex-esposa ou de uma namorada. Mas, de igual maneira, o acusado não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial. Mas vamos pensar que ele tem uma atividade, por exemplo, de transporte e tenha que se locomover de um estado ao outro para fazer as suas entregas. Como é que ele vai, então, continuar trabalhando? Ele pede uma autorização judicial, ele marca com o juiz o comparecimento e a frequência dele para justificar essas atividades e, então, ele poderá se ausentar da comarca para cumprir a sua profissão. Vamos ao quadro. A monitoração eletrônica é um controle eletrônico computacional. Hoje em dia, é uma nova medida cautelar alternativa e que pode reduzir, e essa é a sua objetividade, a superpopulação carcerária. Uma outra medida também que tem o mesmo sentido é a prisão domiciliar. Em determinadas hipóteses, por caráter humanitário, por exemplo, uma mãe que só ela pode cuidar de uma criança que tem uma doença absolutamente grave, talvez terminal, uma pessoa idosa que esteja doente com mais de 70 anos, podem autorizar o juiz, ao invés de adotar uma prisão preventiva ou temporária, determinar o seu recolhimento domiciliar. E fora isso, nós temos também a suspensão do exercício de cargo público, de função pública. Vamos voltar ao quadro para vermos as outras hipóteses. Internação provisória de inimputável ou semi-imputável e fiança. A primeira questão que nós temos que trabalhar é que a internação não é uma sanção penal. Ela pode ser uma medida cautelar em processo penal, mas a ideia de uma internação é para tratamento. O inimputável é a pessoa que não tem capacidade psíquica para o crime. E o semi-imputável, ele pode ter uma variação do entendimento e do não entendimento do que é certo ou errado. É o que nós denominamos de potencial consciência da ilicitude. A possibilidade de saber o que é certo ou o que é errado. Ao final, uma última medida cautelar que pode ser associada às demais é a concessão de fianças. Alguns crimes admitem a concessão de fiança e outros não. A fiança pode ser prestada pela autoridade policial, como pode ser determinada pela autoridade judicial. Vamos voltar ao quadro para vermos as últimas informações sobre medidas cautelares. Artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. A Lei Processual Penal prevê que a medida cautelar tenha por correspondência uma coercitibilidade, uma forma de coagir o agente a cumpri-la. E uma forma de coagir o agente a cumpri-la é que ele pode chegar a ser preso outra vez, mas agora por uma prisão preventiva. Então vamos pensar, o agente foi preso em flagrante delito, foi levado à presença do magistrado e na presença do magistrado ele solicitou para o seu advogado a substituição por uma medida cautelar e que cumpriria as condições judicialmente determinadas. Ele passou a não cumprir. Qual a medida, então, que nós poderíamos aplicar a esse agente? Restabelecer a prisão em flagrante já não seria mais possível. Deixar, então, que ele fique em liberdade e não cumpra a medida cautelar também não parece razoável. O que faz, então, o juiz? Como forma de coagi-lo, de tornar a coerção mais firme, ele decreta a prisão preventiva do investigado, do acusado, e ele retorna à prisão. Por isso, o juiz, ele
explica no momento da audiência da concessão da liberdade provisória que ele deverá cumprir integralmente essas medidas cautelares. E quando muda alguma situação pessoal, familiar ou social do agente, ele perde o emprego, por exemplo, ele pode comunicar isso ao juiz e o juízo de direito, ele pode modificar a medida cautelar, substituir por outras ou mesmo extingui-la, mediante a mera obrigação de comparecer aos atos do processo penal. Seriam essas as nossas considerações sobre as espécies de prisão. Liberdade provisória. Essas expressões parecem ser contraditórias. Primeira ideia é que a liberdade é a regra. Viver em liberdade é a regra. E a privação da liberdade, a prisão é a exceção. Logo, o que nós deveríamos fazer é denominar a prisão como uma prisão provisória, seja ela de que espécie for. Mas o direito processual penal com essas expressões quer significar o quê? É que a pessoa deveria estar presa. Mas como ela mostra que é possível permanecer em liberdade ao longo do processo, essa liberdade é uma liberdade provisória porque ela vai ser durante o processo, desde que obedecida a determinadas condições. Por isso é comum em processo penal denominar esta liberdade regulamentada e concedida pelo juiz como uma liberdade provisória, para fazer um contraponto à prisão provisória. Como é que nós podemos pensar a liberdade provisória? A liberdade provisória sempre será cabível, a liberdade provisória deverá ser sempre concedida quando não for determinada, quando não for possível determinar uma prisão provisória. Então, quando não for o caso de prisão em flagrante, quando não for um caso de se decretar judicialmente uma prisão preventiva, quando não for o caso de se decretar judicialmente uma prisão temporária, impõe-se a concessão de liberdade provisória. Recentemente, os superiores tribunais tomaram uma decisão que escandalizou o mundo jurídico. Em um pedido de habeas corpus, ao invés de se julgar ou não a concessão de uma liberdade provisória, esse órgão julgador ainda decretou a prisão preventiva. Isso é possível? Não, não é possível, porque ultrapassa o pedido formulado pela parte. E se há um pedido só de liberdade provisória, é só nesse sentido que a decisão pode ser adotada. Vamos ao quadro para conhecer as suas características. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente conceder liberdade provisória com ou sem fiança, de acordo com o artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. A regra, como já comentamos, é a liberdade. A prisão é a exceção. A liberdade provisória pode ser combinada com medidas cautelares. Que medidas cautelares que podem ser cumuladas com a liberdade provisória? Por exemplo, a concessão de fiança, como diz o inciso 3 do artigo 310 do Código de Processo Penal. A liberdade provisória também pode ser condicionada ao agente para que o agente não vá a determinados locais. Isto é muito comum na Lei Maria da Penha. O algoz, ele não pode se aproximar da casa da vítima. Hoje em dia, existem estudos nos Estados Unidos e na Europa sobre stalking e mob, quando o agente faz uma perseguição insidiosa e obsessiva contra a sua vítima. A liberdade provisória desse agente, por exemplo, pode ser condicionada a um acompanhamento técnico, a um tratamento, a uma terapia. Por isso, é possível a concessão de liberdade provisória. Ela deve ser feita judicialmente, nas hipóteses onde não couber uma prisão provisória, e o agente
deve cumprir com as condições estabelecidas pelo juiz e pelas regras do processo penal que estão estabelecidas como requisitos e pressupostos da concessão da liberdade provisória. A audiência de custódia é uma nova modalidade processual penal que existe no ordenamento jurídico brasileiro. A audiência de custódia surge como um projeto do Conselho Nacional de Justiça e, através da resolução número 213 de 2015, recente resolução, passou a ser estruturada e obrigatória em todos os estados. A complicação da audiência de custódia começa com a sua fundamentação legal e depois passa pela estruturação do sistema de justiça penal até chegarmos na questão relacionada à competência. Qual seria o fundamento legal da audiência de custódia? Quais são os objetivos da audiência de custódia? Os estados, o sistema de justiça está preparado para a realização das audiências de custódia que não seja apenas na capital? Vamos pensar nas comarcas do interior? O juiz de direito, ele tem competência para realizar audiência de custódia? Quais são os objetivos da audiência de custódia? Apenas falar sobre a prisão ou também trabalhar com questão probatória? Essas questões têm colocado o assunto audiência de custódia em pauta. Primeira discussão relaciona-se ao fundamento da audiência de custódia. Não há previsão constitucional direta, não há previsão processual penal direta sobre a audiência de custódia. Contudo, é possível perceber que a Constituição da República contempla, ainda que indiretamente, o fundamento legal da audiência de custódia. Assim, é possível perceber, na parte final do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, que os tratados e convenções internacionais em que o Brasil for parte passa a ser fonte de lei dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Com isto, já está respondida a primeira questão. A segunda questão relacionada à objetividade da audiência de custódia. A audiência de custódia é estabelecida para que um juiz de direito receba logo em seguida a apreensão de uma pessoa em flagrante delito, o auto da prisão em flagrante e analise as condições, as circunstâncias, os requisitos, a necessidade, a adequabilidade, a proporcionalidade daquela privação da liberdade. Esta é a matéria cuja competência terá o juiz que realizar a audiência de custódia. Ele só vai verificar se ele vai fazer a manutenção da prisão em flagrante, vai relaxar a prisão em flagrante, ou ele vai substituí-la por uma prisão preventiva ou uma medida cautelar. O juiz de direito, na audiência de custódia, não pode fazer instrução probatória. O juiz de direito, ele está previamente colocado para a realização de audiência de custódia hoje? Há uma dúvida sobre isso. É preciso, então, reestruturar o sistema de justiça para criar um juizado específico, um juízo de direito específico, que só realizará audiência de custódia. Ele não poderá, por exemplo, continuar adjudicando em feitos que foram analisados sob a privação da liberdade ou não. Porque senão, ele na sua atuação não só responderá pela vara específica da audiência de custódia, mas também pela uma vara criminal. Isso é comum no interior, em comarcas que temos um único juiz. Imaginemos que esse juiz recebe a pessoa imediatamente presa e logo em seguida, mais tarde, vai julgar o processo,
em que passou por ele uma audiência de custódia. Por isso é preciso reestruturar o sistema de justiça penal para que nós possamos realizar a audiência de custódia. Vamos ao quadro para analisarmos outras questões. Resolução número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Diz a resolução: toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, por isso não importa se é um crime hediondo ou não, será apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Artigo 1º da resolução. A resolução é bem clara. Toda pessoa que for privada de liberdade, ela deve ser apresentada ao órgão julgador, a um juiz de direito. Essa é uma garantia constitucional. Lembrem-se que nós trabalhamos com o princípio do juiz natural. Antes do acontecimento, deve haver um órgão julgador previamente estabelecido que tenha competência para decidir tais questões. Nessa audiência, o policial, a autoridade policial, deverá imediatamente encaminhar a pessoa presa à presença do órgão julgador e nessa audiência deverá estar também presente o advogado, o defensor e o promotor de justiça, o órgão de execução ministerial. E nesta audiência, o que vai se analisar são apenas as circunstâncias em que se deu a prisão e se essa prisão é regular. Caso não seja, deverá ser relaxada. Se for possível, a manutenção da prisão em flagrante, ela será feita nessa audiência. Se for o caso, é possível substituí-la por medidas cautelares. E se não houver outra situação, é possível ainda transformar a prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Vamos voltar ao quadro para as nossas últimas informações. Audiência de custódia. O fundamento, o Pacto de São José da Costa Rica. Lembre-se que nós falamos que o Brasil, quando for signatário de um tratado ou convenção internacional, esse tratado ou convenção internacional, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, passa a ser fonte de lei nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, infine, da Constituição da República. Qual é o objetivo da audiência de custódia? Fazer cessar maus tratos e promover um espaço democrático de discussão sobre a legalidade e necessidade da prisão. O Pacto de São José da Costa Rica trata dos direitos humanos. Uma das objetividades da audiência de custódia é evitar que haja maltrato de uma pessoa presa provisoriamente ser colocada em tempo indeterminado numa prisão até a sua apresentação judicial. Não fosse isso, a resolução número 213 de 2015 também levou em consideração a superlotação carcerária no Brasil. O maior número de presos no Brasil são presos provisórios, não presos definitivos. E a audiência de custódia certamente muito colaborará para que se reduza o número de pessoas que estão presas provisoriamente, seja alterando a espécie da prisão, seja concedendo medidas cautelares, seja relaxando prisões que são desnecessárias, pois nós vimos que a necessidade, a adequação e a proporcionalidade são requisitos para a decretação de uma prisão provisória. O assunto agora é nulidade. Nulidade no processo penal. O Código de Processo Penal, no artigo 563, ele define uma concepção teórica e pragmática do que é uma nulidade. Então, se nós quisermos ter uma noção do que o Código de Processo Penal entende por nulidade, nós temos que ler o artigo 563 do Código de Processo Penal. Em síntese, o que diz o artigo 563 do Código de Processo Penal? Se um vício, se um defeito
num determinado ato processual ou procedimental, não ofender, não atrapalhar substancialmente o rito processual ou reduzir a capacidade de defesa do acusado, esse ato pode ser convalidado. Ou seja, qual é a regra de ouro da nulidade? É que a nulidade só será decretada judicialmente, a nulidade só será reconhecida quando nós tivermos um grave problema no ato processual, quando nós tivermos um problema que cause prejuízo ao trâmite processual, quando houver um gravame à defesa do acusado. Fora dessas situações, o que nós teremos são especulações. Numa razão instrumental, não se pode, durante o processo, ficar meramente discutindo-se teses sobre convalidação ou não de atos processuais. Nesse sentido, o artigo 563 segue a teoria francesa, segundo a qual não se declara uma nulidade se não houver gravame. Diz em francês, pas de nullité sans griffe. Não se diz da nulidade quando não houver prejuízo. Por isso, o prejuízo na prática de determinado ato em que não se observam as fórmulas legais deve causar um prejuízo à parte ou ao trâmite do processo. Se isto não acontecer, a nulidade, o vício, o desvio não vai ser declarado judicialmente e o ato processual pode ser convalidado. Vamos ao quadro. Nulidades. As nulidades decorrem de vícios em ato processual, em atos processuais ou procedimentais. Elas podem ser classificadas, as nulidades. As nulidades podem ser absolutas ou as nulidades podem ser relativas. E ainda há a possibilidade da sua convalidação. São chamadas de nulidades absolutas aquelas que não podem ser convalidadas, ou seja, aquelas que devem ser declaradas de ofício. Normalmente, em qualquer instância judicial, a primeira vez que se tocar um processo, é possível verificar que houve um vício de forma tal que a lei determina a nulidade. Por exemplo, o promotor de justiça tem uma prerrogativa funcional. E para que serve a prerrogativa funcional? Para o promotor de justiça poder desenvolver suas atribuições sem qualquer dificuldade. Uma dessas prerrogativas é que o promotor de justiça deverá ser sempre intimado pessoalmente. O cartorário faz carga dos autos ao Ministério Público ou através de sistemas eletrônicos computacionais e o promotor de justiça recebe o feito pessoalmente. O cartorário determina, a entrega desses procedimentos mediante uma declaração, um certificado. Não fosse isso, o juiz determina ao oficial de justiça que vai intimar pessoalmente o promotor de justiça. Por isso, as intimações ao órgão do Ministério Público deverão ser feitas pessoalmente. Se a intimação não for feita pessoalmente e o promotor de justiça suscitar essa nulidade, eu não posso convalidar o ato praticado. Olha, o Ministério Público foi intimado através de diário oficial. Não se presta a regularidade do feito. O feito é nulo. Por quê? Porque, em razão da lei, a lei declara expressamente que, uma vez que o Ministério Público não foi intimado, esta nulidade não pode ser convalidada. Essa nulidade, ela é absoluta. A nulidade também pode ser relativa. A nulidade relativa vai em linha ao que está escrito no artigo 563 do Código de Processo Penal. Ou seja, o ato não observou a fórmula previamente estabelecida pela lei para a sua realização. Mas, mesmo assim, através da prática desse ato defeituoso ou com vício, se alcançou a objetividade jurídica e, com isso, não houve prejuízo concreto à parte.
A parte, por exemplo, também deixou de suscitar a nulidade no momento propício. E se não foi suscitada a nulidade no momento certo, não pode ser declarada, não pode ser reconhecida de ofício e, portanto, aquele ato passa a ser um ato válido. Ou seja, é convalidado um ato, mesmo defeituoso, que ele atinja a sua finalidade. Por exemplo, no tribunal do júri é comum, onde existem os plenários, que existe uma pequena cancela. E nessa cancela, conforme os jurados vão passando e sentando e assumindo compromisso, as nulidades vão sendo abatidas. Se por acaso qualquer um daqueles jurados estiver impedido ou tenha suspeição, o advogado de defesa ou promotor de justiça deverá suscitar naquele momento. Se ele não fizer, deixar o jurado assumir o seu lugar, fazer o juramento e iniciar o processo do júri, ele não pode alegar mais tarde que esse jurado tinha um impedimento ou uma suspensão por ser conhecido ou amigo de determinada pessoa ou parte, do promotor de justiça ou do advogado de defesa. Vamos ao quadro. Hipóteses de nulidade do artigo 564 do Código de Processo Penal. Incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Ilegitimidade de parte, falta de denúncia ou de queixa, ausência de intimação para a ciência de decisões recorríveis, falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, falta de acusação ou defesa na sessão de julgamento, omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Essas hipóteses legais de decretação da nulidade, esse rol não é exaustivo. Tem um elemento genérico. Todo ato que não cumpra a sua formalidade é um ato que pode ser declarado nulo. Por isso, esse rol, ele é exemplificativo. E a partir deste rol, nós podemos pensar outros vícios ou outros defeitos, sempre que o ato processual ou ato procedimental não atenda à formalidade e cause um gravame à parte. Essas hipóteses que estão previstas no artigo 564, por outro lado, são hipóteses de nulidades absolutas. Imagine uma falta de defesa no tribunal do júri. Se o defensor vai até o tribunal do júri e se cala, se omite, faz a defesa em muito pouco tempo, não explora as provas, não há defesa técnica. O júri é nulo, porque não houve contraditório e ampla defesa. De outro lado, se o promotor de justiça não estiver presente na audiência, uma audiência não se realiza. Se essa audiência for levada a cabo, for realizada, essa audiência é nula. Isso é uma fórmula absoluta. Se o juiz é incompetente, prestem atenção, não é que ele não tem a capacidade intelectual e técnica de julgar, ele não tem competência jurisdicional, é uma outra coisa. Imagine um juiz de direito da área criminal dando uma sentença de separação judicial ou divórcio. Ele não tem atribuição legal, ele não tem competência jurisdicional para isso, logo é um ato inexistente, é um ato nulo. Bom, as nulidades no processo penal, portanto, elas determinam e vinculam os efeitos jurídicos de um ato processual. O ato processual é estabelecido na lei processual para produzir efeitos jurídicos. E os efeitos jurídicos produzidos pelo ato processual, eles são efeitos vinculativos. Vinculam para dentro do processo e para fora do processo. Vinculam as partes que estão nessa relação jurídica processual e todas as demais pessoas ou interessados, terceiros, que também têm relação com o processo. Por isso, é importante o estudo das nulidades no processo penal para saber se um ato processual ou procedimental pode ou não produzir efeitos jurídicos. Em síntese da nossa aula, vamos lembrar, nós estudamos as espécies de prisão, as medidas cautelares, trabalhamos também com a ideia da audiência de custódia. Não fosse isso,
nós também vimos as nulidades, além da liberdade provisória. Não podemos esquecer que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão. Por isso que as prisões provisórias, quando cabíveis, não autorizam a liberdade provisória. As espécies de prisão podem ser de 3 modalidades: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Em substituição a essas prisões, é possível o juiz estabelecer medidas cautelares. As medidas cautelares têm a mesma natureza da prisão. A prisão processual é uma medida cautelar. Em substituição à prisão processual, nós aplicamos as medidas cautelares. Por isso denominamos de medidas cautelares alternativas ou substitutivas. A liberdade provisória vem na mesma linha. Quando não cabível uma prisão provisória, em regra, é de se decretar a liberdade provisória do agente a quem se atribua a prática de um crime. Não sendo isso, nós ainda temos, em razão da prisão em flagrante, a necessidade hoje da audiência de custódia. Não é possível mais a privação da liberdade de uma pessoa em flagrante delito sem que ela seja apresentada diretamente à autoridade judicial. E essa autoridade judicial, em razão disso, deverá restringir-se às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. Ela não pode adotar qualquer ato de instrução probatória. Nessa audiência de custódia, ainda deverão estar presentes o promotor de justiça e o defensor. A autoridade policial passa a ter agora uma nova atribuição: levar imediatamente à presença do juiz a pessoa que foi privada da liberdade em razão de uma flagrância delituosa. A audiência de custódia é um projeto do Conselho Nacional de Justiça e hoje tem uma regulamentação, número 213 de 2015. Finalmente, analisamos as nulidades. As nulidades têm a ver com os atos processuais e os atos procedimentais. Quando a lei processual penal estabelecer uma fórmula específica para a prática de determinado ato ou procedimento, deve ser observada. Se não for observada, o ato ele é irregular, tem vício ou desvio. Se for declarado como tal, o ato é nulo. Se o ato for nulo, ele não produz efeito jurídico. O ato, apesar de ser nulo ou anulável, em determinadas hipóteses, ele pode ser convalidado. Então, se o ato processual, ainda que tenha vício ou defeito, mesmo que for declarada a sua nulidade, discutida e ao final ser convalidada, ele passa a produzir efeitos jurídicos. Por quê? Trata-se de uma nulidade relativa e não de uma nulidade absoluta. A nulidade absoluta não produz efeito jurídico, não permite que o ato produza efeito jurídico. E uma nulidade relativa permite a convalidação do ato processual e assim ele pode produzir o efeito jurídico.